O ministro das Relações Exteriores da Argentina, o Gerardo Wertheim, avisou ao presidente argentino Javier Milei nesta quarta-feira sobre a sua renúncia ao cargo, segundo o jornal argentino Clarín. A saída do chanceler era especulada já há algum tempo por conta da turbulência do governo de Milei. Ela será oficializada na próxima segunda-feira. Segundo a imprensa local, os detalhes ainda estão sendo organizados. O pedido de demissão vem em meio à instabilidade econômica na Argentina, causada pela desvalorização do peso, a moeda oficial do país. Na última semana, Milei chegou a se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir ajuda na tentativa de solucionar a crise. Além de Wertheim, além disso, Wertheim deixa o governo um pouco antes das eleições de meio de mandato, as eleições nacionais que ocorrem agora no domingo. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto e passar sobre os outros todos que a gente falou agora, que são de brasileiros fora do nosso país, por isso que a gente fez esse resumão logo na abertura do Acorda de hoje, eu vou conversar com a Regiane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Regiane, ufa! Quanta história de Brasil no mundo, né? Eu abri falando do presidente Lula, confirmando que vai sair para as eleições no próximo ano para disputar um quarto mandato. Mas antes, passou ali uma crítica bem diplomática às declarações do Trump, à tarifaço do Trump para o mundo todo, falando que é importante o multilateralismo, derrubar o protecionismo, o unilateralismo. Isso a gente também vai falar bastante. Mas já que eu falei agora de Milei, vamos falar sobre essas crises todas. O Milei que começa com foco do mundo, né? Derruba um montão de programa social para conseguir melhorar a economia da Argentina. Os argentinos começam a achar que está dando tudo muito certo, mas aí ele já vem numa caída da economia e também com diversas denúncias de corrupção que estão fazendo com que ele se preocupe bastante com o que vai acontecer nas eleições de meio de ano agora de domingo, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Realmente, a Argentina atravessa mais um momento turbulento, na medida em que a economia se mostra fracassada diante as tais reformas de austeridade de Milei. O que eu quero dizer? Milei investiu em medidas para conter a inflação, para conter a fuga de dólares, mas a crise argentina é maior até do que muitas vezes um governo. A gente não pode se esquecer que há mais de 20 anos, mesmo com a alternância de poder, a Argentina enfrenta crise econômica e claro que em pouco tempo Milei não conseguiu resolver, ainda que tivesse um discurso inflamado, medidas de austeridade bastante rígidas. Com isso, existe uma crise doméstica, inclusive que vai ser testada nessas eleições de domingo, porque teremos eleições legislativas no país, ou seja, a partir daí ele vai saber se terá chance de maior apoio dentro do Congresso ou não. Existe uma expectativa de que ele perca apoio, porque partidos de oposição devem sair vitoriosos nessas eleições e com isso a crise econômica ela vai se ampliando para também uma crise política. Assim a gente vê um governo na Argentina com muitos desafios e dificuldades. Regiane, a gente vê muitas mudanças no espectro político mesmo, muitas vezes indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a partir de crises, né? Isso é na história da humanidade, na história aí de diversos países, a gente viu isso acontecendo. E na Argentina, assim como você já comentou nessa primeira resposta, há uma crise econômica de muitos anos, né? De governo atrás de governo, tentando fazer medidas diferentes. O governo do Milei trouxe um montão de medida diferente e mesmo assim a Argentina segue quebrada, né? E com uma pobreza gigantesca, pessoas abaixo da linha da miséria, é uma situação extremamente preocupante, né? E de um país muito importante, um país grande da América Latina, enfim, é uma situação bem complexa da Argentina, né?
Natália, temos problemas estruturais no país, como a falta de industrialização, então uma política para industrializar, para gerar empregos, tudo isso é muito importante para sustentar a economia a longo prazo. A economia argentina, ela sempre foi muito pareada com o dólar, aliás, existe, parece que um fetiche da população argentina em fazer poupança em dólar. Isso se dá também pela instabilidade econômica, ou seja, as pessoas elas não têm a segurança em fazer uma poupança muitas vezes no seu país. Assim, isso vai ocasionando o quê? Fuga de capital, ou seja, não há investimentos e reservas no país e, ao mesmo tempo, nós estamos, como você bem disse, num momento em que a Argentina está empobrecendo. Então, as medidas de austeridade de Milei, ela afetou muito a classe média e a classe D, ou seja, aqueles que estavam já na pobreza estão agora miseráveis e a classe média, por conta de diversos cortes, subsídios, por exemplo, à energia, ao gás, a classe média também vem enfrentando esse empobrecimento. E isso, claro, ocasiona afeta toda a estrutura social do país. Ou seja, precisariam de medidas, sobretudo a longo prazo. Isso não se resolve apenas em um único mandato. A alternância, ela é importante, mas às vezes também ocasiona ruptura em políticas econômicas que são adotadas em um governo e não são continuadas no próximo. Ou seja, há problemas tanto de ordem econômica quanto de ordem política no país, o que dificulta muito a saída da crise, mesmo com alternância ideológica no governo. E as denúncias de corrupção, Regiane? Porque Milei também entra com esse discurso, né, dentro da direita, de criticar governos passados que respondem por denúncias de corrupção. A irmã dele tá no centro dessas últimas denúncias, né? Áudios que mostram ali conversas sobre ilegalidades. Isso também tem enfraquecido o governo dele ou deixando o presidente amedrontado para o que vai acontecer aí no futuro político dele e, claro, do espectro onde ele está, da direita, da extrema-direita? Natália, um dos principais desafios que o Milei enfrenta é não ter uma base governista. Então, imagine que ele é um outsider, ele foi apenas deputado federal antes de ser eleito presidente. Aliás, quando aconteceram as primárias em 2023, as elites políticas do país não acreditavam que ele teria chance e ele saiu vitorioso nas primárias e depois, claro, nas eleições. Mas essa vitória dele não significou vitória em relação ao Congresso, à base governista. O que eu quero dizer? Ele colocou a irmã dele como um braço direito dele, mas a partir do momento em que ela se mostra envolvida em corrupção, ou mesmo com dificuldade de atuar dentro da política, que não é algo simples e exige muita experiência, ela acaba desmoronando esse apoio que o Milei tem para governar. Por isso que eu disse que as eleições de 2020, as eleições agora de domingo, né, 26 de outubro, serão importantes, porque elas vão mostrar como será pautado o governo do Milei nos próximos anos, ou seja, nessa segunda parte do mandato. Se ele vai ter mais facilidade para continuar apostando em medidas de austeridade ou se ele vai simplesmente ter que enfrentar uma oposição crescente que vai, claro, ocasionar maiores desafios para que ele aplique medidas econômicas de qualquer ordem. Ou seja, eu vejo muitos desafios na Argentina e muito por conta da própria postura dele, que foi uma postura sempre de criticar a política tradicional, criticar os partidos. Ele falava, vou acabar com as castas políticas do país, e isso o distanciou, por exemplo, de deputados, de elites políticas que poderiam lhe dar melhor suporte e apoio nesse momento. Regiane,